somos nós de novo, continuação com o nosso projeto Café Edificante. Vamos dar início ao capítulo 6 do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Lembrando, se você está assistindo esse capítulo pela primeira vez, lembra que nós temos vários capítulos anteriores, né? E não se esqueça de se inscrever, dar um like e divulgar para os amigos, porque são leituras que fazem bem ao coração. Lembrando que esse livro, ele é a explicação do Brasil espiritual. É a história do Brasil no olhar espiritual. Então vamos lá. A civilização brasileira. Nas praias largas e fartas de Santa Cruz, que era o nome do Brasil a partir de 1500, floresciam cidades prestigiosas. Com o feudalismo das capitanias, as cidades e as vilas modernas do litoral do Brasil estavam já em seus primórdios, destacando-se dentre todas os núcleos populosos de Salvador e de São Vicente, em vista das facilidades encontradas pelos colonizadores com o auxílio dos caramurus e dos ramalhos. Lembrando que caramuru foi Diogo Alves Correia, que nasceu em 1475 e morreu em 1557. Foi um náufrago português que passou a vida entre os indígenas da costa do Brasil e facilitou o contato dos primeiros viajantes europeus para os povos nativos do Brasil. E Ramalhos, o nome dele, isso aqui é a nota do espírito, do Humberto de Campos. João Ramalho nasceu em 1493 e morreu em 1580. Foi um sertanista português. Então, o Caramuru e Ramalhos que haviam precedido a ação junto dos indígenas. Contudo, Portugal ainda não se decidira a destacar os seus elementos mais valorosos para os trabalhadores da colônia, preferindo enviar-lhe criminosos e homens sem escrúpulos. Por toda parte, buscava os naturais, os recursos desconhecidos das florestas remotas, fugindo à escravidão e às torturas injustificáveis que lhes infligiam os homens brancos, por eles um dia acolhido com as mais altas manifestações de fraternidade. Então os portugueses já estavam escravizando os índios e eles estavam fugindo mata dentro. O atrito das raças dava ensejo aos quadros mais dolorosos e mais lamentáveis. Tomé de Souza estava substituído por Duarte da Costa, que, como o primeiro governador-geral, trouxe também consigo alguns dos missionários concitados, isso é, convencido por Ismael, o nosso espírito protetor, ao povo apostolado das florestas americanas. Lembrando que Tomé de Souza, que ele cita aqui, foi o primeiro governador-geral da colônia. Ele aportou na Bahia em 1549 e trazia com ele Manuel da Nóbrega. Lembre que Manuel da Nóbrega é o Espírito Emmanuel, foi o que que apresentou esse prefácio desse livro aqui, certo? Por essa época, os franceses desejaram aproveitar a encantadora beleza da Baía de Guanabara e estabeleceram aí uma feitoria nos mesmos sítios por onde se havia retemperado Gonçalo Coelho, nos primeiros anos decorridos após o descobrimento. Com a proteção do almirante Coligny, o que é Coligny? Esse é o almirante Coligny, a nota aqui do espírito. Gaspar de Coligny nasceu em 1519 e morreu em 1572. Foi um líder hugonote francês. Hugonote são os protestantes da França. Então, favorito do rei Henrique II da França. E Nicolau de Vinegagnon, Nicolau Durand de Vinegagnon, nasceu em 1510 e morreu em 1575. Foi um corsário francês. Lembre que corsário é quase sinônimo de pirata. Eles tinham autorização do rei de atacar os outros navios de outras nações.
esse William Gagnon. Aporta a Bahia maravilhosa em 1555 e funda uma colônia na ilha de Sergipe. Essa ilha de Sergipe, eu consultei aqui, é uma ilha no interior da Baía de Guanabara. Ela depois mudou o nome para William Gagnon e hoje a Escola Naval, ela está nessa ilha, a Escola Naval, né, do Brasil. Funda uma colônia na ilha de Sergipe, que tomou mais tarde o seu nome. Das árvores de Uruçumirim, que é hoje a praia elegante do Flamengo, os tamoios valentes contemplavam receosos a intromissão dos europeus na sua região privilegiada. Mas William Gagnon, com a sua mentalidade religiosa e honesta, consegue captar a confiança dos naturais, concedendo-lhe o mesmo tratamento dispensado aos seus companheiros. Os indígenas receberam carinhosamente a orientação de Pai Colás. Esse Pai Colás, ele diz aqui, como o William Gagnon era chamado pelos os indígenas. Então os indígenas chamaram o William Gagnon de esse nome aí, de Pai Colás. E se tornaram devotados colaboradores da sua obra. Então William Gagnon conquistou os índios lá. Enquanto os franceses vão se apoderando da costa, Dom Duarte, na Bahia, lhes observa os movimentos, impossibilitado de adotar quaisquer providências. A metrópole portuguesa não se digna a enviar à colônia distante os elementos necessários à sua conservação e defesa. William Gagnon, localizado na Guanabara, edifica sua obra, mas os padres calvinistas, que é um tipo de protestante, né, que lhe acompanharam a expedição, inutilizam-lhe muitas vezes o trabalho construtivo com as suas discussões estéreis. Em 1559, William Gagnon regressa à França no propósito de buscar recursos oficiais sem jamais tornar ao Brasil, ficando seus compatriotas abandonados na colônia nascente. Em 1558, havia assumido o governador-geral de Santa Cruz, Mendes Sá, que combate sem trégua a influência dos estrangeiros. Com a sua energia, expele os franceses do Rio de Janeiro, destruindo-lhes as fortificações. Mal, porém, se havia retirado o governador, voltaram os franceses dispersos a reassumir a sua posição na ilha de Sergipe, com auxílio dos tamoios, reunidos a esse tempo na maior confederação indígena que já existiu na terra do Brasil, sob a direção de Cunhambebe. Vamos ver o que é Cunhambebe, o que Humberto de Campos diz. Cunhambebe é o famoso chefe indígena tupinambá brasileiro, que viveu no século XVI. Contra as perversidades dos colonizadores portugueses. Então os portugueses naquela época já estavam a mata dentro, escravizando os índios, e aqueles que não queriam, eles cortavam, eles matavam. Cortava a facão, eles matavam. O governador-geral reconhece a necessidade de fundar-se uma povoação que aí ficasse como sentinela da costa, a fim de eliminar os derradeiros requisitos das influências francesas. O grande projeto aguarda ensejo favorável para a sua concretização. Estácio de Sá, sobrinho do governador, é então incumbido de comandar uma guarnição que ali se planta em defesa da cidade. A povoação se reparte em pequenas guarnições de militares junto ao Pão de Açúcar e numa das numerosas ilhas do Golfo Esplêndido. Os franceses, todavia, unem-se aos índios e Estácio de Sá morre em 1567, empenhado com eles em guerras. O combate em tais circunstâncias assume proporções espérrimas e rudes. Mendes Sá reúne todas as forças disponíveis nas cidades da colônia e ataca todas as fortificações que existiam, onde hoje se situa a Praia do Flamengo e a Ilha do Governador. Obtém a mais completa vitória sobre o inimigo, mas permitiu, lamentavelmente, que aí se consumasse inauditas crueldades com os vencidos.
os portugueses transferem então a cidade, que fica definitivamente fundada no Morro de São Januário, mais tarde do castelo, em homenagem ao Marte do cristianismo, e recebe a cidade o nome de São Sebastião, fincando outro sobrinho do governador na sua administração. Então vamos parar por aí essa primeira parte e depois a gente continua a outra parte para não ficar muito longo, tá? Então, até mais.